politeísmo. Do grego, poli, significa muitos, e theos, como eu já expliquei, significa Deus. Muitos deuses, então. Politeísmo é isso, simplesmente é a crença na existência de mais de um Deus. Só que não confunda, no politeísmo existe mais de um Deus, só que também existe um Deus supremo. Vou dar um exemplo. Se você pegar aí Zeus, na mitologia grega, você vai ver que Deus é o responsável pelos outros deuses. Então, existe um Deus supremo aí. No caso, por exemplo, do hinduísmo, também existe um Deus supremo, que é responsável pela criação e tudo mais, que nesse caso é Brahman. Mas existem outros deuses. Tem até algumas religiões que a partir de deuses surgiram outros deuses. Alguns são conhecidos até como semideuses. É claro também que não confunda, não significa que uma pessoa segue todos esses deuses. Pode ser que essa pessoa siga o Deus Supremo, ou siga um determinado Deus, mas não todos, tá? Caso você queira entender melhor essa questão do hinduísmo, eu vou deixar o link de um vídeo do canal Conhecimento da Humanidade, onde eles explicam melhor essa questão do hinduísmo. O foco aqui não é nas religiões em si, tá? Mas fica aí como recomendação. Eric, quais são as religiões, deuses e deuses? Diferente do panteísmo, onde você vai dificilmente encontrar religiões específicas, porque lá é mais característica mesmo, no politeísmo é diferente. Você vai encontrar realmente religiões lá politeístas. Você vai perceber também que algumas religiões, alguns deuses do politeísmo, eles têm um pouco dessa relação com a natureza, tá? É por isso que eu falei que antigamente as pessoas davam significado pelos fenômenos da natureza, e foi assim que foi surgindo também, por exemplo, o politeísmo, os deuses do politeísmo. Por isso que eles estão muito relacionados com a natureza. Por exemplo, então, quando tinha uma seca, era por causa de algum deus específico. Quando, por exemplo, chovia muito ou faltava comida. Então, tinha deuses específicos para esses fenômenos e acontecimentos. E as pessoas buscavam rezar e pedir e fazer sacrifício para esses deuses. Eu vou deixar o link de um artigo aqui do site Toda a Matéria, onde tem mais detalhes sobre os deuses da Grécia Antiga. Alguns outros deuses, por exemplo, os deuses egípcios. Tem o Ra, o deus do sol, nesse caso ele é considerado o deus supremo. Tem Osíris, o deus do julgamento, responsável por julgar os mortos. Tem Sete, o deus dos caos. Horus, o deus do céu. E existem muitos outros, é claro. E caso você queira se divertir um pouco e até se entreter com essa questão dos deuses egípcios, eu vou recomendar aqui um filme chamado Deuses do Egito. É bem legal e está disponível em alguns serviços de streams. Basta você colocar lá no Google que você vai conseguir encontrar facilmente. Caso consiga assistir, é claro. O politeísmo se diferencia do panteísmo quando os elementos divinos são personificados e humanizados, havendo uma equivalência entre deidades femininas e masculinas nos cultos. Por isso, alguns deuses, por exemplo, os deuses do Egito, você vai lá, tem os deuses egípcios. Eles têm meio que um formato humano misturado com um pouco do animal. Os deuses da Grécia Antiga, alguns deuses muito relacionados com a natureza, principalmente, por exemplo, o deus lá, o deus do sol, o deus do mar, o deus ou deusa da guerra, entendeu? Por exemplo, por isso que tem deus, mas também tem deusas. Não é só a questão do masculino, mas também tem o feminino. E é por isso que é diferente do panteísmo, porque lá não existe essa personificação e humanização. É por isso que o politeísmo tem uma forte ligação com o antropomorfismo, que é uma forma de pensamento que atribui característica ou aspectos humanos a animais, deuses e elementos da natureza. Basicamente é isso, pessoal. Toda vez que você ouvir ou ver falar sobre politeísmo, muitos deuses, tá? Muitos deuses. Existe também um Deus Supremo e normalmente esses deuses aí não existe só deuses, tá? Existe deusas também. E eles estão bem relacionados com a forma humana e de animais ou elementos da natureza. Ok? Por aqui é só. Eu espero que tenha entendido e vamos prosseguir.